Vamos falar sobre um assunto muito importante que ainda gera muitas dúvidas, muita insegurança e até mesmo preconceito, que é o uso de medicações no autismo. Quando utilizar? É realmente necessário? Nós sabemos que não há nenhuma medicação que efetivamente trabalhe os sintomas centrais do autismo. Já é comprovado cientificamente que o que trabalha os sintomas centrais do autismo possibilita que pré-requisitos sejam incorporados para o desenvolvimento de aprendizados, novas habilidades, autonomia, qualidade de vida, são técnicas comportamentais associadas ou não a outras especialidades, como fono, terapia ocupacional, integração sensorial, psicomotricidade, psicopedagoga, musicoterapia, ecoterapia, de acordo realmente com a individualidade e necessidades, particularidades de cada pessoa com autismo. Porém, às vezes, algumas pessoas com autismo que estão em tratamento especializado, adequado, mesmo assim, não se desenvolvem em toda a sua potencialidade, ou então estavam num crescente de desenvolvimento e de repente isto para de acontecer da maneira esperada. E aí a gente precisa avaliar, reavaliar o que pode estar acontecendo. Então é muito importante que toda a equipe multiprofissional, que os pais, o médico, a escola estejam se conversando para poder entender o que está realmente acontecendo. E muitas vezes acontecem comorbidades, são condições associadas que podem prejudicar o desenvolvimento e aquisição de novos aprendizados de pessoas com autismo. Dentre essas condições, uma que frequentemente atrapalha, em que há consenso em que você realmente precisa introduzir medicação, é a epilepsia, que são crises epiléticas. Quando há crises epiléticas clínicas, fica muito claro que você precisa entrar com antiepilético. E de 30% a 40% das pessoas com autismo vão desenvolver epilepsia. E muitas vezes, não clinicamente, mas a gente encontra no traçado eletroencefalográfico atividades epiléticas. E aí a gente precisa ponderar se devemos ou não entrar com medicação nesse caso. Outra condição que atrapalha muito o desenvolvimento são os distúrbios de sono. Então, tanto na indução, na dificuldade para iniciar o sono, quanto na manutenção deste sono. Então, na qualidade do sono como um todo. Que pessoa que não tem uma boa qualidade de sono, que no dia seguinte vai estar atento, vai estar bem disposto para poder produzir e aprender algo? Não consegue. Então, primeiramente, é claro que antes de já introduzir uma medicação para sono, para indução do sono, nós precisamos pensar no que pode estar prejudicando esse sono. O que pode estar acontecendo com essa criança, este jovem, este adulto, que dormia bem e passou a não dormir mais, ou se nunca dormiu, o que pode estar interferindo neste sono? São questões sensoriais, são atividades durante o dia, alguma outra questão que pode estar acontecendo de saúde mesmo, transtornos gastrointestinais, alguma infecção, o que está acontecendo? Ele avaliando, a gente tem que primeiramente fazer essa higiene do sono, então trabalhar aquilo que pode estar prejudicando. Se mesmo assim essa pessoa com autismo ainda está dormindo mal, não está produzindo de maneira esperada, efetiva no dia seguinte, nós precisamos pensar em alguma medicação. Condições psiquiátricas, comorbidades psiquiátricas associadas também são frequentes. E destaque-se o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode prejudicar muito o desempenho pedagógico na escola, né? Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Então são condições que prejudicam muito em vários contextos da vida da criança, e é isso que precisa ser avaliado. Então realmente está havendo prejuízos, na terapia passou a não desenvolver bem, a socialização na escola, entre os pares, que estava numa crescente, passou a não conseguir mais se relacionar,
Muitas vezes se confunde, acha-se que aquele isolamento, principalmente na adolescência, é somente característica do autismo, encontrado no autismo, mas não, muitas vezes aquele adolescente está com uma depressão e por isso está se isolando mais. Então são questões, condições psiquiátricas que precisam ser muito bem avaliadas e pensados na melhor abordagem para se tratar. E muitas vezes a medicação é necessária nestes casos. Então, transtornos também gastrointestinais, alergias alimentares, que também são frequentemente encontradas no autismo, também podem prejudicar até mesmo o desempenho na sessão de terapia. Imagina aquela criança com uma constipação intestinal, com flatulência, ela não vai estar bem para poder aproveitar com todo o seu potencial a terapia. Então são condições que também precisamos avaliar. A gente não pode esquecer que a pessoa com autismo, ela é uma pessoa, não é só o autismo. E ela pode apresentar diversas outras questões que merecem cuidados e intervenções direcionadas. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. E é claro que nos preocupa a questão do efeito colateral de medicação. É possível que haja efeitos colaterais? Claro que sim. Nós podemos ter efeitos colaterais com quaisquer medicações que utilizemos, até mesmo antitérmico. Porém, se há confiança no médico, no especialista que está com o teu filho, que está conduzindo o quadro do seu ente querido, do seu familiar, nós temos que discutir com eles quais são os possíveis efeitos colaterais. E se realmente houver algum efeito colateral, nós precisamos pensar na melhor maneira de lidar com isso. Às vezes, a gente precisa ponderar que às vezes somente diminuindo uma dose, a introdução tem que ser muito lenta para já não ter efeitos colaterais, às vezes ajuste de horário e muitas vezes precisa sim ser suspenso a medicação. E nós temos, se houver realmente a necessidade de manter um tratamento farmacológico, nós temos outras classes que podem ser introduzidas. Mas isto, vejam que eu não estou falando especificamente de um fármaco ou outro, porque é muito individualizado, envolve várias questões. Quando a gente decide utilizar uma medicação no tratamento de autismo, isso precisa ser muito bem conversado com a família, né, muito bem ponderado, porque o que nós queremos é que essa pessoa se desenvolva em todo o seu potencial, cada vez mais. Então, para isso a gente precisa muitas vezes ir mudando o plano de tratamento individualizado. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Se houver necessidade realmente de uso de alguma medicação, conversem com o especialista, não tenham medo, tenham confiança que se houver qualquer efeito colateral, que vocês vão poder conversar com o médico, vão poder readequar tudo isso, né? E se houver mais alguma dúvida, vocês podem deixar escrito para mim aqui, podem me mandar um direct que eu vou respondendo. Um abraço e até mais.